Eu nunca vou esquecer o dia em que abri a gaveta do meu criado mudo e vi que faltavam os frascos dos remédios pro coração. Não um, não dois. Todos. Os 6 frascos que eu tinha acabado de pegar na farmácia 3 dias antes estavam vazios. Completamente vazios. E eu sabia exatamente quem tinha feito aquilo. Meu nome é Roberto, tenho 60 anos, e durante 58 desses anos eu acreditei que ser um bom pai significava dar tudo para os meus filhos. Dar tudo mesmo. Sacrificar, trabalhar até os ossos doerem, abrir mão dos meus sonhos para realizar os deles. E eu fiz isso. Fiz com orgulho. Mas naquele momento, olhando para os frascos vazios na minha mão, eu percebi que talvez eu tivesse criado um monstro. Meu filho Marcelo tem 32 anos. Sempre dei tudo para ele. Trabalhei que nem um condenado a vida inteira para que ele nunca passasse pelas dificuldades que eu passei quando criança. Talvez tenha mimado demais. A mãe dele, a Raquel, sempre dizia isso antes de morrer de câncer quando ele tinha 15 anos. Depois que ela se foi, as coisas ficaram mais difíceis. Mas quando ele conheceu a Patrícia, achei que ia melhorar. Eles casaram e eu ofereci minha casa. Morem aqui, economizem dinheiro, eu disse. E eles aceitaram. No começo estava tudo bem. Mas aos poucos, eles começaram a me tratar como se eu fosse um empregado. Como se a casa fosse deles. E eu deixava passar porque não queria conflito, não queria perder meu filho como tinha perdido a Raquel. Foi nessa época que descobri os problemas de saúde. Pressão alta, colesterol alto, o coração funcionando mal. O médico receitou 6 tipos de remédio diferentes. Caros. Cada frasco custava quase R$ 200, mais de R$ 1.000 por mês. Disse que eu precisava tomar religiosamente, senão podia ter um infarto fatal. O que eu não sabia é que economizar para eles significava gastar meu dinheiro enquanto guardavam o deles. Isso eu só fui descobrir depois. Muito depois. O primeiro mês passou normal. Eu tomava os remédios direitinho, nos horários certos, e estava me sentindo melhor. O segundo mês também. Mas no terceiro mês, eu comecei a notar que os frascos estavam acabando mais rápido do que deviam. No começo eu achei que estava confundindo as datas, que tinha esquecido de anotar quando tinha começado a tomar. Afinal, 60 anos, a memória já não é mais a mesma, né? Mas aí eu comecei a prestar mais atenção. Comecei a contar os comprimidos. E foi quando eu tive certeza, alguém estava pegando meus remédios. A primeira vez que isso aconteceu, eu não falei nada. Pensei que talvez eu tivesse deixado cair uns comprimidos sem perceber, que talvez tivesse jogado fora sem querer. Mas quando aconteceu pela segunda vez, e pela terceira, eu soube que não era acidente. E eu tinha uma suspeita muito forte de quem era. Marcelo tinha mudado nos últimos meses. Tava mais nervoso, mais agitado. Saía de casa em horários estranhos, voltava tarde da noite. A Patrícia também estava diferente, mais ansiosa, sempre olhando pro celular, sempre preocupada com alguma coisa. Eu perguntava se estava tudo bem, e eles diziam que sim, que era só trabalho, que estava tudo sob controle. Mas eu não sou bobo. Eu sei quando alguém está mentindo para mim. E eles estavam. Os dois. Teve uma noite que eu não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto, pensando em tudo. Pensando na possibilidade de que meu próprio filho, o menino que eu tinha criado, que eu tinha amado, pudesse estar me roubando. Roubando não qualquer coisa, mas os remédios que mantinham meu coração funcionando. Os remédios que me mantinham vivo. A ideia era tão absurda, tão dolorosa, que minha primeira reação foi rejeitá-la completamente. Não, eu pensei. Ele não faria isso. Não comigo. Eu sou o pai dele. Mas quanto mais eu pensava, mais as peças se encaixavam. Os frascos desaparecendo. O comportamento estranho. As conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala. As saídas repentinas. Tudo fazia sentido se ele tivesse pegando meus remédios. Mas para quê? Para que diabos ele ia querer meus remédios? Ele não tinha pressão alta. Não tinha problema de coração. Então só podia ser uma coisa. Ele estava vendendo. A ideia me deixou gelado. Meu filho. Vendendo meus remédios. Remédios que custavam caro, que eram controlados, que eu precisava para sobreviver. Ele estava literalmente lucrando com minha saúde. Ou melhor, com minha possível morte.
Foi nessa noite que eu decidi fazer o teste. Um teste cruel, eu admito, mas necessário. Eu precisava saber até onde meu filho era capaz de ir, até onde ele tinha caído. Na manhã seguinte, eu fui na farmácia e comprei mais remédios. 6 frascos novos. Gastei mais de R$ 1.000. Mas dessa vez, quando cheguei em casa, eu não coloquei os remédios na gaveta do criado mudo como sempre fazia. Eu escondi eles no meu armário, bem no fundo, atrás das caixas de sapato velhas que ninguém nunca mexia. E na gaveta do criado mudo, eu coloquei frascos vazios. Não completamente vazios. Deixei uns poucos comprimidos dentro para parecer que eu ainda estava usando. E então, eu esperei. Não demorou muito. 3 dias depois, eu ouvi a porta do meu quarto abrindo de madrugada. Eu fingi que estava dormindo, mas meus olhos estavam entreabertos, observando. E lá estava ele. Marcelo. Meu filho. Entrando no meu quarto nas pontas dos pés, olhando para trás para ter certeza que ninguém estava vendo, indo direto na gaveta do criado mudo. Eu vi ele pegar os frascos. Vi ele examinar cada um, contar os comprimidos restantes. Vi a expressão de satisfação no rosto dele quando percebeu que tinha bastante. E então vi ele sair, fechando a porta devagar, achando que tinha se safado. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele ia ouvir. Mas não ouviu. Ele foi embora com meus remédios, e eu fiquei ali, deitado na cama, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e decepção que eu nunca tinha sentido antes. Meu filho era um ladrão. Meu próprio filho. Mas eu ainda não tinha todas as respostas. Eu precisava saber mais. Precisava saber por que ele estava fazendo isso, para onde os remédios estavam indo, o que ele estava fazendo com o dinheiro. Então eu continuei o teste. Continuei comprando remédios caros. Continuei colocando eles na gaveta para ele roubar. E eu comecei a prestar mais atenção. Comecei a ouvir as conversas dele com a Patrícia. Comecei a observar os horários que ele saía de casa. Comecei a montar o quebra-cabeça. E o que eu descobri foi ainda pior do que eu imaginava. Uma semana depois do primeiro roubo, eu ouvi uma conversa entre eles. Era de manhã cedo, eu estava no meu quarto me arrumando para sair, e eles estavam na cozinha, achando que eu não podia ouvir. Conseguiu pegar mais? Era a voz da Patrícia. Consegui. 6 frascos, o Marcelo respondeu, e eu podia ouvir o orgulho na voz dele. Orgulho. Por roubar o próprio pai. Quanto você acha que vai dar? O cara disse que tá pagando bem. Uns 200 por frasco. Então deve dar uns 1.200. Ótimo, ela disse, e eu podia imaginar o sorriso no rosto dela. Mais 2 parcelas do carro pagas. Se você conseguir pegar mais mês que vem, a gente fica em dia. O carro. Aquele maldito carro que ele tinha comprado 6 meses atrás. Um sedã importado, preto, reluzente. R$ 120 mil. Eu tinha dito que era loucura, que ele não precisava de um carro tão caro, que um carro mais simples serviria perfeitamente. Mas ele não me ouviu. Disse que era o carro dos sonhos dele, que ele merecia, que ele tinha trabalhado duro para conseguir. Trabalhado duro. Que piada! Ele estava roubando o próprio pai para pagar o carro dos sonhos. Estava colocando minha vida em risco para dirigir um pedaço de metal reluzente pelas ruas. Eu tive que sentar na cama. Minhas pernas ficaram fracas. Minha visão ficou embaçada. Não por causa da pressão, que estava perfeitamente controlada com os remédios de verdade que eu estava escondendo no armário, mas por causa da dor. A dor emocional de descobrir que seu filho, seu único filho, te valoriza menos do que um carro. Mas eu não confrontei eles. Ainda não. Porque eu precisava saber mais. Precisava ter certeza absoluta. Precisava de provas. Então eu continuei fingindo. Comprava os remédios toda semana, colocava na gaveta, deixava eles roubarem. E toda vez, eu ouvia as conversas deles. Toda vez, eu aprendia um pouco mais sobre o abismo moral em que meu filho tinha caído. Descobri que ele tinha um contato numa farmácia que revendia remédios no mercado negro. O Marcelo entregava os frascos, ficava com uma porcentagem. Era ilegal, criminoso, mas lucrativo. E o pior, não era necessidade. Era ganância pura. Ele queria manter um estilo de vida que não podia bancar. O carro importado, roupas de marca, restaurantes caros.
E para ter tudo isso, roubava do próprio pai. Teve uma noite que quase confrontei ele. Cheguei em casa e encontrei eles na sala, rindo, bebendo vinho, comemorando. O Marcelo recebeu um bônus no trabalho. A Patrícia disse. Bônus. O bônus era o dinheiro dos meus remédios roubados. Mas eu me controlei. Tinha decidido levar esse teste até o fim. Quando confrontasse eles, ia ter todas as provas. Não ia dar chance para negarem ou mentirem. Documentei tudo. Anotei datas. Gravei conversas. Tirei fotos dos frascos vazios. Juntei recibos. Montei um dossiê completo. E fingi que estava ficando mais doente. Reclamava de dores fortes. Fingia ataques cardíacos. Sabe qual foi a reação deles? Não preocupação. Era irritação. Pai, o senhor já tomou o remédio? O Marcelo perguntava, impaciente. Como se eu fosse um fardo. Uma vez fingi ter um ataque forte. Caí no chão da cozinha, agarrei meu peito, gemi de dor. A Patrícia veio correndo, mas no tom dela eu ouvi aborrecimento, não preocupação genuína. O Marcelo nem veio ver. Ficou na sala, no computador. Foi quando eu decidi fazer o teste. Um teste cruel, eu admito, mas necessário. Eu precisava saber até onde meu filho era capaz de ir. Então eu fingi que estava muito doente. Parei de tomar os remédios de verdade, guardei todos num lugar seguro, e coloquei frascos vazios no lugar. Comecei a reclamar de dores fortes no peito, fingi ataques cardíacos, levava a mão no peito respirando com dificuldade. Marcelo e Patrícia fingiam preocupação. Pai, o senhor precisa tomar os remédios direitinho, diziam. Eu tô tomando, eu respondia com voz fraca. Mas parece que não tá fazendo efeito. 3 dias depois, vi o Marcelo entrando no meu quarto quando achava que eu estava dormindo. Ele foi direto na gaveta do criado mudo, pegou os frascos que eu tinha enchido de novo com vitaminas e saiu bem de mansinho. Meu próprio filho. Roubando os remédios que eu precisava para sobreviver. No dia seguinte, ouvi uma conversa entre ele e a Patrícia na cozinha. Consegui mais 6 frascos, o Marcelo disse. Isso deve dar uns 1.200. 1.200, a Patrícia respondeu. Da última vez você conseguiu 1.800. É que o cara da farmácia disse que tá difícil revender. Mas 1.200 já ajuda, né? Já dá para pagar mais 2 parcelas do carro. Tive que segurar na maçaneta para não cair. Meu filho estava vendendo meus remédios para pagar o carro dele. Um carro de 120 mil reais que eu tinha dito que era muito caro. Sentei na cama e chorei. Mas depois que as lágrimas secaram, a raiva veio. E foi quando eu decidi que não ia deixar isso passar. Continuei fingindo por 2 meses. Gastei mais de 10 mil reais em remédios que eu sabia que iam ser roubados. Ouvi eles rindo de como era fácil. Ouvi eles planejando o que iam fazer com o dinheiro. Ouvi eles dizendo que quando eu morresse, a casa ia ser deles de qualquer jeito. Eles estavam esperando eu morrer. Mas enquanto isso, eu fui montando meu contra-ataque. Mudei meu testamento, tirei tudo do Marcelo. Tirei o nome dele da conta conjunta. Contratei um investigador que conseguiu fotos, gravações, recibos. Tudo documentado. E então chegou o dia do confronto. Era uma sexta-feira à noite. Desci as escadas andando normalmente, sem fingir dor. Entrei na sala e desliguei a televisão. Pai? O Marcelo disse confuso. Tá tudo bem? Não, respondi, voz firme. Eu não tô com dor nenhuma. Na verdade, nunca tive. Fingi tudo para ver até onde vocês iam. Joguei um envelope na mesa. Fotos se espalharam. Fotos do Marcelo pegando os frascos. Fotos dele vendendo. Fotos dele recebendo dinheiro. Eu sei de tudo, Marcelo. Eu sei que você roubou meus remédios há meses. Eu sei que vendeu eles. E eu sei que vocês dois estavam esperando eu morrer para ficar com a casa. A Patrícia começou a chorar. O Marcelo tentou negar, mas eu o interrompi. Eu ouvi tudo. Toda a conversa. Tudo. E documentei também. Tenho o suficiente para te colocar na cadeia. Porque o que você fez é crime contra idoso. Pai, por favor, ele chorou. Eu tava desesperado.
A gente tem dívidas, o carro. Você podia ter pedido ajuda. Eu sempre te ajudei. Mas você preferiu me roubar. Colocar minha vida em risco. Para pagar um carro. Peguei outro envelope. Esse é o despejo. Vocês têm 7 dias para sair da minha casa. Pai, não faz isso, ele implorou de joelhos. A gente não tem para onde ir. Deviam ter pensado nisso antes. E só para vocês saberem, mudei meu testamento. Quando eu morrer, vocês não vão receber nada. Subi pro meu quarto e tranquei a porta. Lá dentro, deixei as lágrimas caírem. Mas dessa vez era de alívio. Os 7 dias se passaram. O Marcelo e a Patrícia tentaram de tudo. Tentaram me convencer a mudar de ideia. Tentaram me manipular, dizendo que eu estava sendo cruel, que eu estava exagerando. A mãe da Patrícia até apareceu aqui, tentando mediar a situação, dizendo que família tinha que perdoar. Mas eu não perdoei. Não podia. Porque perdoar sem consequência seria dar permissão para que eles fizessem de novo. E eu não ia deixar isso acontecer. Durante esses 7 dias, a casa virou um campo de batalha silencioso. Eles mal falavam comigo. Quando falavam, era com aquele tom frio, distante. Como se eu fosse o vilão da história. Como se eu fosse o que tinha feito algo errado. No 3º dia, o Marcelo tentou uma última cartada. Veio até o meu quarto, bateu na porta, pediu para entrar. Eu deixei. Ele sentou na cama, olhou para os próprios pés e começou: Pai, eu sei que errei. Sei que fiz merda. Mas a gente não pode jogar tudo fora por causa disso. Tudo o quê? Perguntei, mantendo a voz neutra. A relação que a gente tinha? Aquela relação já morreu, Marcelo. Morreu no dia que você decidiu que eu valia menos do que um carro. Não foi assim, ele disse, e tinha lágrimas nos olhos. Mas eram lágrimas de frustração, não de arrependimento. Eu tava desesperado. A gente tava cheia de dívida. Eu não sabia o que fazer. Você podia ter pedido ajuda, eu disse, e pela milésima vez eu me ouvi repetindo as mesmas palavras. Eu sou seu pai. Eu sempre te ajudei. Eu sei, mas... Mas o quê? Mas você preferiu me roubar? Preferiu colocar minha vida em risco? Você sabe que sem aqueles remédios eu podia ter morrido, né? Você sabe disso? Ele não respondeu. Só continuou olhando para os pés. E o pior de tudo, eu continuei, e agora minha voz estava tremendo, é que você não estava com remorso. Você estava feliz. Você e a Patrícia estavam comemorando com o dinheiro que você ganhou vendendo meus remédios. Vocês brindaram. Com champanhe. Com o meu dinheiro. Pai, eu... Sai, eu disse, apontando para a porta. Você tem 4 dias ainda. Usa eles para arrumar suas coisas e sumir da minha vida. Ele saiu chorando. Mas eu não senti pena. Não podia sentir. Porque sentir pena significaria ceder. E eu não podia ceder. Não dessa vez. No 5º dia, a Patrícia tentou falar comigo. Foi mais agressiva que o Marcelo. Bateu na porta do meu quarto com força. Entrou sem esperar resposta. O Senhor está destruindo a vida do seu filho, ela disse, com os braços cruzados. Tá contente agora? Eu não tô destruindo nada, respondi calmamente. Ele destruiu a própria vida com as escolhas dele. O Senhor é um velho rancoroso, ela cuspiu, e o veneno na voz dela era palpável. Um velho amargo que não consegue perdoar um erro. Erro, repeti, levantando da cama. Você chama de erro roubar os remédios que mantêm uma pessoa viva? Vender esses remédios no mercado negro? Comemorar com o dinheiro enquanto a pessoa que você roubou pode estar morrendo? A gente não sabia que era tão sério assim. Vocês não se importaram em saber, gritei, e foi a primeira vez que eu realmente perdi a compostura. Vocês não perguntaram. Não se importaram. Só queriam o dinheiro. Era só isso que importava para vocês. Dinheiro. Ela ficou em silêncio, mas seus olhos cuspiam fogo. E sabe o que mais? Continuei, mais calmo agora. Eu sempre soube que você não prestava. Sempre soube. Mas eu quis dar o benefício da dúvida. Achei que você fosse fazer meu filho feliz.
Mas tudo que você fez foi transformar ele numa versão pior dele mesmo. Eu amo Marcelo, ela disse, mas a voz dela falhou. Você ama o dinheiro do Marcelo, corrigi. Você ama o estilo de vida. O carro caro. As roupas de marca. Os restaurantes chiques. Mas você não ama ele. Se amasse, não teria deixado ele fazer o que fez. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Então ela virou as costas e saiu, batendo a porta com força. No sexto dia, eles pararam de tentar. Passavam por mim pela casa sem dizer nada. Faziam suas malas em silêncio. Eu os via pela janela carregando caixas pro carro, aquele maldito carro que tinha custado minha paz, minha saúde, minha relação com meu filho. E sabe o que eu sentia? Alívio. Um alívio profundo, libertador. Como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. No sétimo dia, eles saíram. Levaram as coisas deles em silêncio, sem me olhar nos olhos. Eu assisti da janela do meu quarto enquanto eles colocavam as últimas malas no carro. O Marcelo entrou no lado do motorista. A Patrícia no passageiro. Eles nem olharam para trás. Nem acenaram. Só foram embora, como se eu nunca tivesse existido. E quando o carro sumiu na esquina, eu respirei. Respirei de verdade, profundamente, pela primeira vez em meses. A casa ficou em silêncio. Um silêncio que deveria ser solitário, mas que para mim soava como paz. Fui para a sala, sentei no sofá, e só fiquei ali. Em silêncio. Processando tudo o que tinha acontecido. Processando a perda, a traição, a dor. Mas também processando a libertação. A liberdade. A possibilidade de recomeçar. Nas primeiras semanas depois que eles saíram, a casa parecia estranhamente vazia. Eu tinha me acostumado com o barulho deles. Com a televisão ligada na sala. Com o som de passos no corredor. Com o cheiro de comida que não era eu que tinha feito. Agora, tudo era silêncio. Tudo era meu. E sabe de uma coisa? Eu gostei. Gostei da paz. Gostei de poder assistir o que eu quisesse na televisão sem ter que negociar. Gostei de poder jantar no horário que eu quisesse. Gostei de não ter que limpar a bagunça de outras pessoas. Gostei de viver sem ter que andar em cascas de ovos o tempo todo. Mas também tive momentos difíceis. Momentos em que a solidão pesava. Momentos em que eu olhava para o quarto que era deles e sentia um aperto no peito. Não saudade deles, especificamente. Mas saudade da ideia de ter uma família. De ter alguém por perto. De não estar sozinho. Foi nessa época que eu comecei a fazer terapia. Sim, aos 60 anos, eu finalmente procurei um psicólogo. Uma mulher chamada Helena, uns 50 anos, cabelo grisalho, olhos gentis. E eu contei tudo para ela. Tudo mesmo. O roubo dos remédios, o teste, o confronto, a expulsão. Tudo. E sabe o que ela me disse? Ela disse que eu tinha feito a coisa certa. Disse que estabelecer limites era saudável, necessário. Disse que amor não significa aceitar tudo. Que amor verdadeiro, amor próprio, significa saber quando se afastar de quem nos faz mal. Mas ela também me desafiou. Desafiou a olhar para minha parte nisso tudo. Você mimou ele? Ela perguntou numa sessão. Você sempre deu tudo o que ele queria? E eu tive que admitir, sim, eu tinha mimado. Tinha dado tudo. Tinha facilitado demais. Tinha criado um monstro porque tinha medo de que ele sofresse como eu sofri. E no processo, eu tinha tirado dele a chance de aprender sobre consequências, sobre responsabilidade, sobre o valor real das coisas. Mas isso não justifica o que ele fez, Helena disse, e suas palavras foram um bálsamo. Você pode ter errado como pai em alguns aspectos. Todos os pais erram. Mas o que ele fez foi uma escolha dele. Uma escolha consciente, calculada, cruel. E isso não tem desculpa. Essas sessões me ajudaram muito. Me ajudaram a processar a dor, a raiva, a decepção. Me ajudaram a entender que eu não era perfeito, mas que isso não me fazia merecedor do que tinha acontecido. Me ajudaram a perdoar a mim mesmo pelas falhas como pai, mesmo que eu não pudesse perdoar o Marcelo pelo que ele tinha feito. 2 meses depois da expulsão, eu comecei a fazer mudanças na minha vida. Mudanças reais. Vendi o carro,
Não precisava de um, usava transporte público mesmo, e com o dinheiro da venda eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Viajei. Sozinho. Para uma cidade no litoral que eu sempre tinha querido conhecer. Passei uma semana lá. Uma semana inteira só para mim. Andava na praia de manhã cedo. Comia em restaurantes diferentes todo dia. Conversava com estranhos. Lia livros. Assistia ao pôr do sol. Coisas simples. Coisas que eu nunca tinha tido tempo de fazer porque sempre estava ocupado sendo pai, sendo provedor, sendo que todo mundo precisava que eu fosse. E sabe o que eu descobri nessa viagem? Eu descobri que eu gostava de mim mesmo. Gostava da minha própria companhia. Não precisava de outras pessoas para me sentir completo. Eu era suficiente. Sozinho, mas suficiente. Quando voltei, comecei a fazer outras mudanças. Me inscreve num clube de xadrez. Comecei a fazer aulas de pintura. Me voluntariei numa ONG que ajuda idosos carentes. Preenchi minha vida com coisas que me faziam feliz, que me faziam sentir útil, que me faziam sentir vivo. Passaram-se semanas. Depois meses. Eu não tive mais notícias do Marcelo. No começo, ficava esperando uma ligação, um pedido de desculpa genuíno. Mas nada veio. E aprendi a viver com isso. Aprendi que nem todas as histórias têm final feliz. Que nem todos os relacionamentos podem ser salvos. Fiz novos amigos no clube de xadrez. Um deles, o Francisco, tinha passado por algo similar. O filho roubou sua aposentadoria inteira. Ele teve que escolher entre o filho e sua dignidade. Ele escolheu a dignidade. A gente se entendia. Nos encontrávamos toda semana. Ele me ensinou que a gente pode criar família além do sangue. No voluntariado, conheci histórias que fizeram a minha parecer pequena. Um senhor de 83 anos me disse: "Eu sou grato por ter descoberto quem meus filhos realmente eram antes de morrer. Agora posso passar meus últimos anos em paz." Aquilo me tocou. Porque era exatamente o que eu sentia. Gratidão por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde. Mas então, quase 6 meses depois, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi com cautela, achando que era spam. Alô? Pai? Era a voz do Marcelo. Mas diferente. Mais fraca. Mais cansada. Mais quebrada. Meu primeiro instinto foi desligar. Mas alguma coisa me impediu. Talvez curiosidade. Talvez aquela parte de mim que ainda era pai, que ainda se importava, mesmo depois de tudo. "O que você quer?" perguntei, tentando manter a voz neutra. Houve um silêncio longo do outro lado. Então ele disse: Eu só queria te pedir desculpas." Eu não respondi. Só fiquei esperando, querendo ver se ele tinha mais a dizer. "Eu sei que o que eu fiz foi imperdoável", ele continuou, e eu podia ouvir que ele estava chorando. De verdade dessa vez. Não aquele choro manipulador de antes. Mas um choro genuíno, quebrado. Eu sei que eu estraguei tudo. Eu sei que eu perdi sua confiança, seu amor, tudo. E eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas eu precisava te falar que eu entendo agora. Entendo o quanto eu fui horrível. "O que aconteceu?" perguntei, porque alguma coisa na voz dele me dizia que tinha mais. "Tanta coisa, pai", ele disse, e soltou um riso amargo. "Tanta coisa que eu nem sei por onde começar." "Começa pelo começo", eu disse, sentando na cadeira da cozinha. E ele contou. Contou que depois que saíram da minha casa, eles foram morar num apartamento pequeno que conseguiram alugar. 2 quartos, num bairro afastado. O aluguel era alto, comia metade do salário dele. E as parcelas do carro continuavam. As dívidas do cartão continuavam. O buraco financeiro que eles tinham cavado continuava crescendo. A Patrícia ficou cada vez mais insatisfeita. Reclamava do apartamento. Reclamava da falta de dinheiro. Reclamava que a vida deles tinha virado um inferno. E ela culpava ele. Culpava o Marcelo por tudo. Por ter estragado a relação com o pai. Por ter perdido a casa. Por ter arruinado tudo. Ela disse que eu era um fracasso, o Marcelo contou, e a voz dele estava embargada. Disse que se ela soubesse que ia acabar assim, nunca teria casado comigo. As brigas ficaram constantes.
Todo dia era uma discussão nova. Sobre dinheiro. Sobre responsabilidades. Sobre o futuro que parecia cada vez mais sombrio. E então, 3 meses depois que eles saíram da minha casa, a Patrícia conheceu alguém. Um cara que trabalhava na empresa dela. Um cara com dinheiro. Um cara que podia dar a ela o estilo de vida que ela queria. Ela me deixou, o Marcelo disse, e eu podia sentir a dor na voz dele. Me deixou por ele. Assim, sem mais nem menos. Chegou em casa um dia, arrumou as coisas dela e foi embora. Disse que eu não era homem suficiente para ela. Que eu nunca ia ser. Ele ficou sozinho no apartamento. Sozinho com as dívidas. Sozinho com o carro que ele não conseguia mais pagar. Sozinho com as consequências de todas as escolhas erradas que tinha feito. Tentei segurar, ele continuou. Tentei pagar tudo, manter tudo. Mas não consegui. O carro foi retomado. Tive que sair do apartamento porque não conseguia pagar o aluguel. Fui morar com um amigo, num sofá. Arrumei um segundo emprego para conseguir pagar as dívidas. Trabalho 12 horas por dia. Acordo às 5 da manhã. Volto para casa às 8 da noite. E ainda assim, mal consigo sobreviver. Ele pausou, e eu ouvi ele soluçar. E todo dia, pai, todo santo dia, eu acordo pensando no que eu fiz com você. Pensando em como eu fui tão idiota. Tão ganancioso. Tão monstro. Eu coloquei sua vida em risco por um carro. Um maldito carro que nem é mais meu. Como eu fui capaz? Parte de mim queria dizer que estava tudo bem. Parte de mim queria confortá-lo, dizer que a gente podia recomeçar. Mas a parte maior de mim, a parte que tinha aprendido sobre limites e autorrespeito, sabia que não podia fazer isso. Marcelo, eu disse, medindo cada palavra. Eu aceito seu pedido de desculpas. Aceito que você está arrependido agora. Mas isso não muda o que você fez. Não muda o fato de que você colocou minha vida em risco pelo seu próprio benefício. E não muda o fato de que você só está se desculpando agora porque você perdeu tudo. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei, pai. E eu não tô esperando que você me perdoe. Não tô esperando que a gente volte a ser como era. Eu só precisava que você soubesse que eu entendo. Entendo o que eu fiz. E se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse mudar tudo, eu mudaria. Mas você não pode, eu disse, gentil mas firme. Ninguém pode voltar atrás. A gente só pode seguir em frente. E o que você faz daqui para frente é o que vai definir quem você realmente é. Eu quero ser melhor, ele disse. Quero ser o filho que você merecia ter. Então seja, eu respondi. Não por mim. Por você. Porque você merece ser uma pessoa melhor do que você foi. Você merece se olhar no espelho e gostar do que vê. Você acha que um dia a gente pode tentar de novo? Ele perguntou, com voz hesitante. Não agora, eu sei. Mas um dia... Eu pensei por um longo momento. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei na dor, na traição, na decepção. Mas também pensei no arrependimento genuíno que eu estava ouvindo agora. Pensei na possibilidade de redenção. De cura. Talvez, eu disse, e era a resposta mais honesta que eu podia dar. Talvez um dia, quando você realmente provar que mudou, não com palavras mas com ações, a gente possa tentar reconstruir alguma coisa. Mas esse dia não é hoje. E pode ser que nunca seja. Você precisa entender isso. Eu entendo, ele disse. E eu só quero que você saiba que eu te amo, pai. Mesmo que você nunca me perdoe, eu te amo. Eu também te amo, Marcelo, eu respondi, e era verdade. Porque amor de pai não se apaga assim. Mas amor não significa aceitar tudo. Mas eu me amo mais. E eu não vou deixar ninguém, nem mesmo você, me machucar de novo. Eu entendo, ele repetiu, com voz embargada. Eu entendo. Cuida de você, eu disse. Trabalhe em ser uma pessoa melhor. E quando você conseguir, quando você realmente mudar, talvez a gente possa conversar de novo. Eu vou, ele prometeu. Eu juro que eu vou. Desliguei o telefone. E por um longo momento, eu só fiquei ali sentado, segurando o celular, sentindo um turbilhão de emoções.
tristeza, alívio, esperança, medo. Mas principalmente, eu sentia paz. Paz por ter mantido meus limites. Paz por não ter cedido só porque foi difícil. Paz por saber que eu tinha feito a coisa certa, mesmo quando doeu. Depois dessa ligação, o Marcelo começou a me ligar regularmente. Uma vez por mês. Sempre no primeiro domingo, às 3 da tarde. Conversas curtas, superficiais. Ele contava sobre o trabalho. Eu sobre meus hobbies. A cada ligação, ele soava um pouco mais maduro, mais responsável. Contou que tinha começado terapia. Fiquei feliz por ele. Mas eu não abri a porta. Não convidei ele para visitar. Não ofereci ajuda. Porque para ele realmente mudar, precisava fazer isso sozinho. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, eu vivo sozinho na minha casa. E sabe de uma coisa? Eu tô feliz. Feliz de verdade. Arrumei novos hobbies, fiz novos amigos, comecei a viajar. Coisas que eu sempre quis fazer mas nunca tinha tempo porque estava sempre ocupado sendo pai, sendo provedor, sendo que todo mundo precisava que eu fosse. Agora eu sou só eu. E isso é suficiente. O Marcelo continua me ligando. Todo primeiro domingo do mês. E eu continuo atendendo. As conversas são diferentes agora. Ele conta sobre o trabalho, conseguiu uma promoção, tá ganhando melhor. Conta sobre a terapia, diz que tem ajudado muito. Conta sobre os amigos novos que fez. E eu escuto. Realmente escuto. Mas eu não abri a porta ainda. Ainda não. Porque eu aprendi que perdão não é esquecer. Perdão não é voltar a ser como era antes. Perdão é liberar o veneno da raiva, mas mantendo os limites que te protegem. E eu ainda não tô pronto para abrir essa porta. Talvez um dia eu esteja. Talvez um dia a gente consiga reconstruir alguma coisa. Não a relação que a gente tinha, essa morreu e não volta mais, mas alguma coisa nova. Alguma coisa baseada em honestidade, respeito e limites saudáveis. Mas se esse dia nunca chegar, eu também tô em paz com isso. Porque eu aprendi a maior lição da minha vida. A gente não pode controlar as ações dos outros. Só podemos controlar nossas próprias reações. E eu escolhi reagir com dignidade, com autorrespeito, com amor próprio. Teve outras mudanças na minha vida também. Mudanças grandes. 6 meses atrás, eu conheci uma mulher, a Beatriz. Ela tem 62 anos, é professora aposentada, viúva há 5 anos. A gente se conheceu num grupo de caminhada que eu comecei a frequentar. No começo era só amizade. A gente caminhava junto, conversava sobre vida, compartilhava histórias. Ela me contou sobre o marido que perdeu, sobre os 2 filhos que moram em outras cidades, mas que mantêm contato constante, sobre a solidão que ela sentia às vezes, mesmo tendo uma boa relação com os filhos. E eu contei para ela sobre o Marcelo, sobre tudo o que tinha acontecido, sobre o teste, o roubo, a expulsão. E sabe o que ela fez? Ela não julgou. Nem a mim nem ao Marcelo. Ela só ouviu. E quando terminei de contar, ela pegou minha mão e disse: "Você fez o que precisava fazer." E isso requer uma coragem que poucas pessoas têm. Aquilo significou muito para mim. Porque mesmo depois de 2 anos, ainda tinha momentos em que eu me perguntava se tinha feito a coisa certa. Se tinha sido muito duro. Se devia ter dado outra chance. E ter alguém que não me conhecia na época, alguém sem nenhum envolvimento emocional com a situação, validar minha escolha, foi libertador. A Beatriz e eu começamos a nos ver fora das caminhadas. Jantares, cinema, exposições de arte. E aos poucos, sem que nenhum de nós percebesse, aquilo virou algo mais. Não romance de novela, mas companheirismo, carinho, algo gentil e constante. Ela nunca tentou substituir nada. Nunca tentou ser mãe do Marcelo. Nunca tentou mediar nossa relação. Ela só estava lá, presente, solidária. E isso foi exatamente o que eu precisava. Hoje, ela passa alguns dias na semana aqui em casa. Tem sua própria chave, seu próprio espaço no armário, sua caneca favorita na cozinha. E tá tudo bem. É confortável. É natural. É o que a gente quis construir juntos.
O Marcelo sabe dela. Contei numa das nossas ligações mensais. Esperei algum tipo de reação negativa. Algum ciúme. Alguma objeção. Mas ele só disse: eu fico feliz que você encontrou alguém, pai. Você merece. Aquilo me surpreendeu. De forma boa. Porque mostrou que talvez, só talvez, ele realmente tinha mudado. Que ele conseguia pensar além de si mesmo agora. Que ele conseguia se alegrar com a felicidade de outra pessoa, mesmo quando sua própria vida ainda estava em reconstrução. Outro dia, ele me perguntou se eu tinha mudado de ideia sobre o testamento. Se um dia, quando ele provasse que mudou, eu consideraria incluí-lo de novo. Eu pensei por um longo momento antes de responder. E então disse a verdade: eu não sei, Marcelo. Honestamente, eu não sei. Porque mudança real leva tempo. Não meses. Anos. E eu preciso ver consistência. Preciso ver que você não volta aos velhos hábitos quando as coisas ficam difíceis. Preciso ver que você realmente aprendeu com tudo isso. Eu entendo, ele disse, e não parecia ressentido. Só resignado. Eu só queria que você soubesse que eu não tô tentando me aproximar por causa do dinheiro. Eu não quero nada de você. Só quero ter meu pai de volta. Um dia. Se você deixar. Aquilo me tocou. Profundamente. Porque pela primeira vez, eu acreditei nele. Acreditei que o arrependimento era real. Que a mudança era possível. Mas ainda assim, eu não abri a porta. Porque acreditar na possibilidade de mudança não significa ignorar a realidade do que aconteceu. Não significa baixar a guarda. Não significa voltar aos velhos padrões. Significa apenas esperar. Observar. Ver se o tempo vai provar que a mudança é real e duradoura. E enquanto isso, eu vivo minha vida. Minha vida plena, rica, feliz. Com a Beatriz. Com meus amigos do xadrez, da pintura, do voluntariado. Com minhas viagens. Com meus hobbies. Com minha paz. Às vezes eu olho para casa e penso em como ela está diferente de 2 anos atrás. Não fisicamente, eu não mudei muita coisa. Mas energeticamente. Ela respira agora. Tem vida. Tem alegria. Não tem mais aquela tensão constante, aquele peso de ter que andar em cascas de ovos o tempo todo. Tenho fotos novas nas paredes. Fotos das minhas viagens. Das exposições de arte que visitei. Dos amigos novos que fiz. E sim, tem uma foto do Marcelo ainda. Uma foto antiga, de quando ele era criança, sorrindo pro câmera com aquele sorriso banguela que me derretia o coração. Eu não tirei essa foto. Porque por pior que as coisas tenham ficado, aquele menino existiu. Aquele amor existiu. E eu não quero apagar isso. Mas não tem fotos recentes. Não tem fotos do Marcelo adulto. Do Marcelo que me traiu. Porque eu não quero ser lembrado daquela dor todo dia. Eu quero lembrar do bom. Do que foi real. Do amor que existiu antes de tudo desmoronar. A Beatriz entende isso. Ela nunca questionou porque eu mantenho aquela foto, mas não tenho outras. Ela só aceita. Como aceita todas as minhas cicatrizes, visíveis e invisíveis. No mês passado, fiz 62 anos. A Beatriz organizou uma festa surpresa para mim. Pequena. Íntima. Só meus amigos mais próximos. O Francisco veio, com aquele sorriso largo dele. A Lúcia da pintura trouxe um quadro que tinha feito para mim. Uma paisagem da praia onde eu tinha ido na minha primeira viagem sozinho. A Helena, minha psicóloga, fez uma participação especial e me deu um livro sobre resiliência. Foi uma noite linda. Cheia de risadas, histórias, carinho. E no meio da festa, eu me peguei pensando, é isso. Isso é família. Não sangue. Mas escolha. Pessoas que escolhem estar com você. Pessoas que te escolhem todo dia, não por obrigação, mas por amor genuíno. O Marcelo me ligou no dia seguinte ao meu aniversário. Pediu desculpas por não ter ligado no dia. Tinha tido um imprevisto no trabalho. Cantou parabéns para mim pelo telefone, desafinado como sempre. Me desejou tudo de bom. Você fez alguma coisa especial? Ele perguntou. Fiz uma festa. Eu respondi. Pequena. Com amigos. Houve uma pausa. Então ele disse,
Que bom, pai. Que bom que você estava bem acompanhado. E eu percebi que não tinha tristeza na voz dele. Não tinha autopiedade. Só aceitação. Aceitação de que ele não fazia parte daquilo. Não ainda. Talvez nunca. Um dia, ele disse, e a voz dele era suave, um dia eu gostaria de conhecer essas pessoas. Esses amigos que fazem você feliz. Se você deixar. Um dia, eu ecoei. E era tudo o que eu podia prometer. Porque a verdade é que eu não sei como essa história vai terminar. Não sei se um dia o Marcelo e eu vamos reconstruir nossa relação. Não sei se ele vai continuar no caminho da mudança ou se vai recair nos velhos hábitos. Não sei se vou conseguir perdoá-lo completamente um dia, ou se essa ferida vai sempre deixar uma cicatriz. Mas eu sei isso. Eu fiz a coisa certa. Fiz o que precisava ser feito para proteger minha dignidade, minha saúde, minha paz. E não me arrependo. Nem um pouco. Porque no fim, o que mais importa não é quantas pessoas você tem ao seu redor. É quantas dessas pessoas realmente se importam com você. E se a resposta é 0, então é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Mas eu aprendi. E hoje, mesmo sem meu filho por perto, mesmo sem aquela família que eu achava que tinha, eu sou mais feliz do que era antes. Porque felicidade não vem de fora. Vem de dentro. E quando você limpa as pessoas tóxicas da sua vida, sobra espaço para você finalmente florescer. Foi isso que eu fiz. Limpei. E agora eu tô florescendo. Aos 62 anos, pela primeira vez na vida, eu tô realmente vivendo. Não sobrevivendo. Não fingindo. Vivendo. E se você tá passando por alguma coisa parecida, se você tem alguém na sua vida que tá te usando, te manipulando, te fazendo mal, eu te peço, tenha coragem. Coragem de fazer o teste. Coragem de encarar a verdade. E principalmente, coragem de tomar a decisão certa, mesmo quando ela dói. Porque dor temporária é melhor do que sofrimento eterno. E às vezes, deixar ir é o maior ato de amor que a gente pode fazer. Não por eles, mas por nós mesmos. Eu fingi estar doente para testar meu filho. Ele vendeu meus remédios por dinheiro. E então eu escolhi eu. Pela primeira vez na vida, eu escolhi eu. E foi a melhor decisão que eu já tomei. E hoje, quando olho no espelho, eu gosto do que vejo. Vejo um homem que teve coragem. Um homem que estabeleceu limites. Um homem que se recusou a ser vítima. Um homem que escolheu a dignidade sobre a conveniência. Vejo um sobrevivente. Um vencedor. Não porque ganhei alguma coisa, mas porque não perdi a mim mesmo no processo. E isso, meus amigos, vale mais do que qualquer relação. Vale mais do que qualquer aprovação externa. Vale mais do que o conforto de manter as aparências. Vale tudo. Porque a maior lição que eu aprendi com tudo isso é que, às vezes, o amor mais importante que a gente pode demonstrar é o amor próprio. O respeito próprio. A capacidade de dizer não mesmo quando dói. A coragem de se afastar de quem nos faz mal, mesmo quando essa pessoa é nosso próprio sangue. Eu fiz um teste. Um teste cruel. Talvez. Mas necessário. E o Marcelo falhou. Falhou miseravelmente. E as consequências disso foram dele arcar. Não minhas. Hoje, quando eu olho para os frascos de remédio na gaveta do meu criado mudo, remédios que eu nem preciso mais, porque descobri que minha saúde estava perfeita o tempo todo, eu não sinto raiva. Não sinto tristeza. Eu sinto libertação. Libertação de ter que carregar o peso de ser pai de alguém que não me respeitava. Libertação de ter que fingir que estava tudo bem quando não estava. Libertação de ter que aceitar migalhas de amor quando eu merecia um banquete. E se tem uma coisa que eu quero que vocês, que estão me ouvindo agora, entendam, é isso. Nunca deixe ninguém te fazer sentir que você não merece respeito. Não importa quem seja essa pessoa. Filho, filha, neto, irmão. Não importa. Se eles te tratam mal, se eles te usam, se eles te desrespeitam, você tem o direito e a obrigação de se proteger. Porque no fim, a pessoa que precisa dormir em paz com você toda noite é você mesmo. E se você está deixando alguém roubar essa paz, então você está roubando de si mesmo a única coisa que realmente importa, sua dignidade. Eu fingir que estava doente para testar meu filho foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Ver ele roubar meus remédios,
ver ele vender eles, ver ele rir da minha situação, foi devastador. Mas sabe o que teria sido pior? Não ter descoberto. Continuar vivendo na mentira. Continuar sendo usado. Continuar sendo o velho bobo que todo mundo achava que eu era. Hoje eu não sou mais esse velho bobo. Hoje eu sou um homem de 60 anos que aprendeu, talvez tarde demais, mas aprendeu, que a única pessoa que vai sempre estar do seu lado é você mesmo. E se você não se respeitar, ninguém mais vai. Então eu tomei a decisão mais dolorosa da minha vida. Expulsei meu filho de casa. Tirei ele do meu testamento. Cortei os laços. E não me arrependo. Nem um pouco. Porque no fim, o que mais importa não é quantas pessoas você tem ao seu redor. É quantas dessas pessoas realmente se importam com você. E se a resposta é zero, então é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Mas eu aprendi. E hoje, mesmo sozinho, mesmo sem meu filho por perto, mesmo sem aquela família que eu achava que tinha, eu sou mais feliz do que era antes. Porque felicidade não vem de fora. Vem de dentro. E quando você limpa as pessoas tóxicas da sua vida, sobra espaço para você finalmente florescer. Foi isso que eu fiz. Limpei. E agora eu tô florescendo. Aos 60 anos, pela primeira vez na vida, eu tô realmente vivendo. Não sobrevivendo. Não fingindo. Vivendo. E se você tá passando por alguma coisa parecida, se você tem alguém na sua vida que tá te usando, te manipulando, te fazendo mal, eu te peço, tenha coragem. Coragem de fazer o teste. Coragem de encarar a verdade. E principalmente, coragem de tomar a decisão certa, mesmo quando ela dói. Porque dor temporária é melhor do que sofrimento eterno. E às vezes, deixar ir é o maior ato de amor que a gente pode fazer. Não por eles, mas por nós mesmos. Eu fingi estar doente para testar meu filho. Ele vendeu meus remédios por dinheiro. E então eu escolhi eu. Pela primeira vez na vida, eu escolhi eu. E foi a melhor decisão que eu já tomei.